Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. No sermão passado e neste sermão, estou a falar de um assunto muito importante para todos os membros da Igreja de Deus. Não digo só membros que sejam da Igreja de Deus Unida, mas todas as congregações da Igreja de Deus à volta do mundo. Queridos irmãos, o amor de Deus é o que Deus é. Ele é amor e é o que nós devemos ter como o nosso alvo para a nossa vida. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 7. Vejam o que Jesus Cristo disse em João 14, versículo 7. Disse assim: se vocês me tivessem conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tens visto. O que ele está aqui a dizer é que se nós vemos Jesus Cristo, se nós entendemos o verdadeiro caráter de Jesus Cristo, então entendemos o caráter do Deus Pai. Porque diz ele, o que o Pai é, no caráter, na maneira de ser, é o que Jesus Cristo é. Tem o mesmo caráter, tem a mesma atitude e a mesma motivação na maneira de conduzir e fazer coisas. E por isso, temos que ter o caráter de Jesus Cristo. Pois, quando temos o caráter de Jesus Cristo, então temos o caráter do Pai. Conhecemos o Pai. Vejam como Jesus Cristo, então, descreveu isso no capítulo anterior, João 13, versículo 34 e 35, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, tal como nós conhecemos que Jesus Cristo e o Pai são com as mesmas características e o mesmo caráter, pelo amor que eles têm para com os outros. Igualmente, se nós amarmos os outros como Jesus Cristo nos amou, nós seremos ou conheceremos Jesus Cristo e nós seremos conhecidos pelas pessoas e por Jesus Cristo e pelo Deus Pai, que somos seguidores, somos discípulos de Jesus Cristo. Por isso, isto é o que temos que fazer. Isto é o que temos pôr em prática. Vejam também em João 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quais são as obras que Jesus Cristo faz? São obras de amor, de carinho, de uma atitude em que veem que é o melhor para os outros como uma prioridade na vida. Vamos pôr isto de outra maneira. Sim, nós podemos ter uma grande sabedoria em todas as doutrinas e em todos os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, mas há uma secção da Bíblia que, se não, além disso, que se não pomos em prática na nossa vida pessoal, isto é, a secção do entendimento, da prática, de vivermos, de pormos o caráter do amor de Deus, do amor agape de Deus. Isto é, daquele amor que é igual à maneira que Ele viveu. Isto é, o exemplo de Jesus Cristo que Ele nos deu. O testemunho que Ele nos deu. Pois esta é a maneira que temos que viver, este é o caminho, este é o caráter do Pai. Queridos irmãos, repito de novo, porque é muito importante entendermos. Não estou a dizer que vamos deixar os mandamentos de Deus, porque esses são primeiro e são muito importantes, pois nos ensinam o que é agradável a Deus. Nos ensinam como praticar o amor de Deus.
Porquê? Porque com este ensinamento dos mandamentos, entendemos que o amor de Deus é uma ação, é uma maneira de fazer, é uma maneira de fazer certas coisas. Não é só emoções. Por exemplo, é ter cuidado com as palavras, de como falamos para outros, para não termos ódio no coração, sim, não matar os outros. Estou a dar um exemplo de um mandamento. Mas mais do que isso, não termos ódio, não termos raiva para com outras pessoas. Porquê? Porque o mandamento das leis de Deus nos ensina, nos dá a direção de como ver o que é o melhor para os outros. Nos dá esse ensinamento do que é o melhor para os outros. Nos dá as direções, as 10 grandes direções de como agradar a Deus. Por isso, os mandamentos e as leis de Deus, os princípios de Deus, são importantes. São básicos, são críticos. Mas o exemplo, o testemunho de Jesus Cristo é igualmente importante. E por isso copiamos, imitamos o exemplo de Jesus Cristo, o testemunho que Ele nos deu. Vejam, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, falando aqui acerca da Igreja de Deus e alguns que não tinham sido levados para o local da proteção, mas, no entanto, ainda eram membros da Igreja de Deus, simplesmente não tinham sido selecionados por Deus para serem aqueles que fossem para aquele local de proteção. Vê-se aqui no versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, isto é, contra a Igreja de Deus, e foi pelejar com os restantes, com o resto dos membros da Igreja de Deus, isto é, da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por isso, os dois são importantes. Os mandamentos de Deus, as leis de Deus, os princípios de Deus e o exemplo que Jesus Cristo nos deu de amar a outros como Ele nos amou. O testemunho que Ele nos deu, o testemunho que Ele nos deu. Queridos irmãos, estas são as qualidades do amor de Deus. São as qualidades do caráter de Deus que devem de vir a ser as nossas qualidades. Não é para estarmos aqui a ouvir o sermão e começar a pensar, olha, espero que aquela pessoa aprenda disto. Espero que aquela pessoa ouça isto. Espero que aquela pessoa aprenda algumas lições. Queridos irmãos, não estamos a dar o sermão para isso, para andarmos a criticar de outros. Estamos a dar o sermão para nos olharmos a nós próprios, para nos avaliarmos, para olharmos para dentro de nós e ver aonde é que nós próprios, não é onde a minha esposa, ou se for uma mulher, o meu marido, tenha que mudar. Não, não é isso. É para nós olharmos a nós mesmos. Não é para olharmos aquele cristão que está do outro lado do telefone ou sentado ao seu lado na igreja, na congregação. Não é para estarmos a comparar com o outro e dizer o outro tem que melhorar. É para olharmos a nós próprios e vermos aonde é que nós temos que mudar. Porque a única pessoa que podemos mudar somos nós próprios. É a única pessoa que temos que mudar, ou podemos mudar, é nós próprios. Pois, porque sem aplicarmos e praticarmos e mudarmos a nós próprios, sem pôr o amor de Deus na nossa vida, então a obra de Deus na nossa vida não está completa. Sim, a obra de Deus é fazer de nós pessoas que tenham o caráter de Deus. É como, por exemplo, digamos assim, pensem, um pedreiro que tira uma rocha ou uma pedra e começa a moldar e a fazer uma características
daquela pedra da maneira que o pedreiro quer. Deus é o supremo artista, digamos assim, pedreiro na nossa vida, e está a tirar de nós, que somos rochas imperfeitas, e está a moldar-nos, a modificar-nos. Isto é a obra de Deus. O trabalho de Deus é mudar a nós próprios, às várias pessoas, mudar. Isso é o trabalho de Deus. Mas a minha parte nesse trabalho é de cooperar com Deus a mudar a mim próprio. Isto é a minha parte. A parte sua, a parte de você, é de você trabalhar em você mesmo e trabalhar com Deus para moldar, arrepender, mudar, ser uma pessoa diferente, uma pessoa que tenha mais o caráter de Deus, que é baseado no amor de Deus, porque Deus é amor. Por isso, queridos irmãos, se temos todo o conhecimento, se temos toda a fé, se temos toda a sabedoria da profecia, mas não temos amor de Deus, então a nossa religião não é nada. Não é nada. É possível, por isso, obedecer às leis todas e não ter o amor de Deus. E isso é um problema. Não estou a dizer que se pode ter amor sem obedecer às leis de Deus, porque as leis de Deus é amor e as leis de Deus nos ensinam o que é o verdadeiro amor de Deus, as direções do amor de Deus. Por isso, mas o ponto é, podemos praticar as leis de uma maneira técnica, de uma maneira à letra, sem as escrever no coração, na nossa motivação, mesmo dentro de nós. E por isso, conforme aprendemos a lei de Deus e conforme entendemos os ensinamentos de Jesus Cristo, está claro, dos apóstolos, então aprendemos o que Deus espera de nós. E por isso estamos a dar os primeiros passos no cristianismo, no caminho. Assim, observar o sábado, observar os dias santos, observar as leis das carnes limpas e imundas, são necessários. Sim, são necessários, porque são coisas que são agradáveis a Deus. Vejam aqui como Jesus Cristo descreveu em Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, Lucas 18, 18 a 22. 18 a 22. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como eu já disse previamente, teria sido uma oportunidade ideal para Jesus Cristo dizer: não precisas de obedecer às leis de Deus. Tudo o que precisas é simplesmente pôr Jesus no coração. Mas pôr Jesus no coração, só podemos pôr o verdadeiro Deus, em Jesus Cristo, no nosso coração, se aprendemos as leis de Deus e as praticamos. Porque essas leis nos dizem o que é o amor de Deus. E por isso Jesus Cristo respondeu-lhe, versículo 19: porque me achas bom, ninguém é bom senão um que é Deus, e diz assim, versículo 20: tu sabes os mandamentos. Ele perguntou: o que preciso fazer para herdar a vida? E Jesus Cristo disse: tu sabes o que deves fazer, sabes os mandamentos. Ele deu alguns exemplos, não enumerou todos os 10 aí, mas enumerou, por exemplo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não mentirás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Deu alguns exemplos de alguns. E replicou-lhe: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Então, ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Falta-te o verdadeiro amor de Deus. Falta-te fazer sacrifício pelos outros. Falta pôr os outros em primeiro lugar. Levar estes mandamentos e pô-los no coração com carinho, com uma maneira de cuidado para com os outros primeiro. E por isso deu o exemplo aqui
vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Porque o problema dele era um problema de dinheiro. Mas o princípio é que precisamos de sacrificar para outros. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas coisas, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Jesus Cristo sabia que esse era o problema dele. Está claro, nós temos vários problemas diferentes. Nós não somos riquíssimos. E por isso o nosso sacrifício pode ser de outra maneira. Mas o ponto é que precisamos de nos sacrificar por outras pessoas. Alguns dizem, ou podem dizer, olha, o Jorge está a falar do amor e por isso está a deitar fora a lei de Deus. Queridos irmãos, não é isso que eu estou a fazer. Queridos irmãos, não é isso que eu estou a fazer. Jesus Cristo disse ao homem rico aqui, sabes os mandamentos, obedece os mandamentos, obedece esses primeiro. E depois disse no versículo 22, uma coisa ainda te falta, mas além disso, além de obedecer os mandamentos, precisas de mais outra coisa. Por isso, queridos irmãos, estou a falar de uma adição, de algo adicional que precisamos, de algo que nos falta. Diz assim, uma coisa ainda te falta. Por isso, não é uma questão acerca da lei ser ou não ser válida. Pois está claro, a lei é válida. Mas é uma questão acerca do que devemos de vir a ser, de como nos devemos tornar, de como devemos arrepender na nossa vida e virmos a ser pessoas diferentes. Precisamos de nos tornar, literalmente, tal como Jesus Cristo é. Tal como Deus Pai é. Amor. E não é, por isso, só amor fraternal, não é só amor romântico, não é só uma amizade ou um amor de irmãos, é o amor de Deus, o amor agape de Deus. Precisamos ter este amor desenvolvido em nós, se vamos ser verdadeiros cristãos. Na nossa sociedade, principalmente na maneira que as pessoas falam, de maneira geral, as pessoas definem o amor como uma emoção, como uma coisa sentimental. Mas o amor de Deus, tal como é descrito em 1 Coríntios 13, não é o que a palavra amor, de uma maneira geral, significa em português. O amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, é o caráter de Deus. É o que nós devemos de vir a ser. O amor de Deus é uma maneira de pensar. E é muito importante. Envolve uma motivação do coração, uma motivação, um motivo, a razão por que é que estamos a fazer certas coisas. E, conforme vamos analisando as características do amor de Deus, veremos que a motivação é sempre muito importante, porque é um assunto do coração. Muitas pessoas dizem, é uma questão de uma atitude. Se a pessoa tem uma boa atitude, está bom. Atitude é importante, queridos irmãos. Mas não é tudo. Atitude não é tudo. Pois tu podes ter uma boa atitude quando as coisas estão a correr bem para ti. Ou quando as coisas estão a andar lindamente. Ou tens uma atitude linda. E as pessoas dizem, eu tenho uma boa atitude, por isso é que as coisas estão a andar bem. Não necessariamente. Mas pergunto, quando as coisas andam mal, quando as coisas não correm bem, como é que está a atitude dessa pessoa? Quando as coisas não correm bem, como é que está a atitude dessa pessoa? Quando as coisas andam mal,
aí está a prova da atitude. Aí, quando as coisas correm mal, podes vir a ter uma má atitude. E então, está aí o problema. Porque a motivação não estava certa, não estava correta. A motivação, digamos assim, é mais importante que a atitude. Porque a motivação, digamos assim, é o que gera, é o que fabrica, é de onde vem a causa que depois, se as coisas estão a correr bem, temos uma boa atitude. Se as coisas estão a correr mal, acabamos por ter uma má atitude. E isso não está certo. Precisamos ter uma boa atitude sempre. Mas o indicativo é a motivação. Por exemplo, queridos irmãos, um exemplo prático. Eu sempre disse às minhas filhas, e digo, quando estão à procura de um marido, e está claro, disse aos meus filhos, quando estavam à procura de uma esposa, disse a eles, e digo a eles, vê como essa pessoa reage quando as coisas não estão a correr bem para ele ou para ela. Vê como essa pessoa reage quando as coisas não estão a correr bem. Porquê? Porque isso então nos começa a mostrar, dá-nos, digamos assim, uma janela para olharmos para dentro dessa pessoa e vermos o motivo, a motivação que está no coração. Porque está a sair. Está a sair. Por isso, queridos irmãos, a motivação é importante. E por isso, é possível fazer a coisa certa com a motivação errada. Por isso é que eu digo, pessoas podem estar a obedecer às leis de Deus, mas têm um motivo errado. É o que eu estou a dizer. Temos que obedecer às leis de Deus, mas a motivação tem que estar certa. Tem que estar correta. Assim, se estamos a fazer a coisa certa, mas a motivação não está certa, então essa ação, embora seja certa, não é honrada por Deus. Entendem? Se estamos a fazer a coisa certa, mas com uma motivação errada, Deus vê os corações e então Deus não vai honrar essa ação correta. Então vamos continuar, queridos irmãos, a ver um bocadinho mais acerca do amor de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. E então vimos, no sermão passado, vimos que o amor é paciente, que o amor é sofredor, sofre por longo tempo. O amor agape inclui um sacrifício próprio. Vimos, por exemplo, há pouco, quando olhámos a Lucas 18, que aquele homem riquíssimo lhe faltava uma coisa. Faltava sacrificar pelos outros. Queridos irmãos, não tem nada a ver com as outras pessoas nos tratam. Sim, as outras pessoas nos tratam mal, nos magoam e ficamos ressentidos. Está claro que ficamos. Mas, queridos irmãos, o nosso coração tem que ser o que é que nós somos. Nós temos que no coração uma motivação do que é o melhor para a outra pessoa. E por isso, o que é que vamos dizer a essa pessoa quando nos maltrata ou quando fazem certas coisas? A pergunta, ao fim de contas, é o que é o melhor para a outra pessoa? O que é o melhor para a outra pessoa? E por isso podemos fazer de uma maneira ou de outra, porque a nossa motivação
sincera do nosso coração é o que é o melhor para a outra pessoa. Por exemplo, se deixamos as outras pessoas abusarem-nos, se deixamos as outras pessoas abusarem, pisarem em cima de nós, maltratarem-nos, e assim estamos a deixar eles estarem a destruir o caráter deles próprios, deixar eles continuar a fazerem isso, é isso o melhor para eles? Não é, não? Não. Então o melhor para eles talvez seja nós dizermos, não, não podes fazer isso. Não podes fazer isso. E por isso, não os deixas pisarem-te. Porquê? Porque a tua motivação estava correta. E por isso precisamos de ver, olhar para a nossa motivação. Se a nossa motivação é egoísta ou não. Isso é que é importante. É a nossa motivação egoísta ou a nossa motivação uma motivação que é altruísta, que é para o bem do outro? E está claro, quando uma pessoa nos maltrata e reagimos de uma maneira ou outra, temos que discernir. Temos que discernir. Temos que decidir como reagir. Vamos dizer sim ou não. Vamos aceitar a pessoa maltratar-nos ou não vamos aceitar a pessoa maltratar-nos. Depende da nossa motivação, está claro. Mas também depende como estamos a discernir o que é o melhor para a outra pessoa. Ora, vamos estar sempre 100% corretos? Não. Não. Se você é ou está 100% correto, então dê graças a Deus. Eu não estou 100% correto. Estou a aprender. Tenho erros. Estou a tentar, a aprender, estou a crescer. E todos nós estamos a crescer neste caminho. Todos nós estamos a aprender e a crescer neste caminho. E por isso, em todas as situações que nos encontramos, quando há dificuldades, quando nos maltratam, quando, por exemplo, o nosso esposo ou a nossa esposa, ou nossos amigos, ou amigos na igreja, ou pessoas que nós convivemos, quando nos maltratam, qual é a nossa reação? Qual é a nossa motivação de como reagimos? É uma motivação de dizer o que é melhor para esta pessoa? Para e pergunta, porque geralmente fazemos uma reação automática. Porquê? Porque fazemos uma reação automática baseada de que fomos magoados e por isso não quero ser magoado, não quero ser machucado e por isso reajo. E por isso fizemos uma decisão automática dentro de nós, embora incorreta, mas fizemos uma decisão automática. Por isso, fazer essa decisão, fazemos. Porque vamos reagir de uma maneira ou de outra. Por isso, fazemos sempre essa decisão. Mas precisamos de pensar. E pensar. Qual é a minha motivação? É a minha motivação, o meu desejo de fazer o que é melhor para a outra pessoa. E se é, então o que é que eu devo de fazer? O que é que eu devo fazer? Existe uma altura para ser gentil, para ser suave? Sim, porque isso é o melhor para a outra pessoa. Mas existe uma altura, uma ocasião, para ser um bocadinho mais duro, um bocadinho mais corretivo? Também sim. Porque então é o melhor para a outra pessoa. Queridos irmãos, é parte da nossa motivação. E é difícil. Mas o ponto é que o amor de Deus não é baseado nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. É baseado no que é melhor para a outra pessoa. Porque é assim que Deus é. Deus faz e pensa
o que é melhor para outra pessoa, mas não pensa como nós, pensando para hoje ou para amanhã. Ele pensa para amanhã e para o ano que vem, e para daqui a 10 anos, e para daqui a 1000 anos, e para a eternidade. E ele pensa, o pensamento dele é uma altura, é uma capacidade muito maior que a nossa, e por isso ele pensa com a eternidade em vista. E por isso a decisão dele, de Deus, do que é o melhor para nós, é baseada no que é melhor para nós pelo longo termo, ao fim de muito tempo. O melhor para nós ao fim de contas. E por isso nós não entendemos às vezes porque é que Deus, por exemplo, não nos cura, ou porque é que Deus não tira certas aflições, porque vemos a curto prazo, a prazo curto. Deus vê a prazo longo. E por isso a decisão dele é com uma visão diferente o que é melhor para nós. Vamos então continuar no outro ponto a seguir, porque acerca de ser paciente, falei em pouco mais de detalhe no sermão prévio, mas vamos ver a palavra seguinte, que diz assim: o amor é benigno. O amor é bondoso. Vejam comigo, se faz favor, o ponto aqui em Lucas 10, começando no versículo 21, Lucas 10, versículo 25, porque o ponto aqui é que devemos fazer atos de bondade e de benignidade. Devemos de fazer atos de bondade e de benignidade. Temos aqui em Lucas 10, começando a versículo 25, temos a parábola do bom samaritano. E diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, vê-se aqui a motivação, a intenção do coração dele, não era, de facto, o que é que eu preciso fazer, mas é pôr Jesus à prova. Motivação errada. Mas continuando. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Sim, tu que és um doutor da lei, tu que sabes o que é a lei, sim, estudaste a lei, há uma pessoa que conhece a lei. Diz-me o que é que está escrito na lei. O que é que tu entendes? O que é que tu aprendeste? Como é interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O homem entendeu a lei. Entendeu a letra da lei. Então Jesus disse, respondeste bem, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Não disse, não precisas de obedecer às leis de Deus. Não, Jesus Cristo não disse isso. Diz, obedece às leis de Deus e viverás eternamente. Então, versículo 29. Então, ele, porém, querendo justificar-se. Ele tinha uma atitude de dizer, bem, há certas situações, justificar porque é que eu não faço certas coisas, porque é que eu não faço, é porque há em certas situações que as pessoas são grandes pecadores. E porque são pecadores, são más, não vou fazer coisas boas a eles. Estava a justificar a sua ação, estava a justificar-se. E por isso, então, ele disse, quem é o meu próximo? Porque o meu próximo, na mente dele, era aquele que fazia coisas bem para ele. Então, Jesus Cristo deu a parábola aqui acerca disso. Prosseguiu, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto.
Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de lado. Sim, porque o sacerdote tinha que ir para a congregação, tinha umas certas responsabilidades, e se ele agora fosse fazer certas coisas, ficava impuro e por isso não era capaz de fazer essas responsabilidades que tinha, ou seja o que for. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lado. Mesmo tipo de situação, semelhante situação. Versículo 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Teve atos de bondade. Aqui Jesus fez o samaritano o bom cara. Porque os outros estavam a justificar-se a eles mesmos. Estavam a justificar-se. A mesma coisa que este intérprete da lei estava a tentar fazer, querendo justificar-se. Estas outras pessoas tinham justificado, tinham dado uma razão porque é que não precisavam de fazer atos de bondade. Então Jesus fez o samaritano, que para eles era uma pessoa que não era israelita e por isso era uma pessoa, digamos assim, desprezível. Os assírios tinham trazido essas pessoas para a área de Samaria, podem ler em 2 Reis 17, e eles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses, e por isso tinham esta mescla de crenças e eles não gostavam. Pois eles praticavam, os samaritanos, Jesus Cristo não estava a dizer que os samaritanos estavam a obedecer a Deus, estava a ensinar um ponto que aqui está o homem, um não cristão, digamos assim, em termos de hoje, que estava a fazer atos de bondade. E por isso ele perguntou, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem, no versículo 36. E o versículo 37 diz, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E então disse, vai, procede de igual modo. Temos que fazer atos de bondade. Temos que fazer atos de bondade. Não, agora, queridos irmãos, precisam entender. Tu e eu não podemos resolver os problemas do mundo. Não podemos resolver os problemas deste mundo. Jesus Cristo, sim, Ele vai resolver quando vier à Terra. Eu não posso estar... não tenho possibilidades de resolver os problemas todos do mundo. Os problemas são grandes demais. Só Deus é que pode resolver os problemas que existem neste mundo. E nós não somos Cristo. Mas nós devemos estar a pensar, porque a primeira obra, a obra que nós temos é de mudar a nós próprios. E mudar a nós próprios, precisamos de mudar o nosso caráter para termos atos de bondade para com os outros que tenham essas necessidades. Isso é a nossa motivação. Precisamos de ver qual é a nossa motivação e então ajudar outros com necessidades, com atos de bondade. Não podemos mudar os outros. Não é nossa responsabilidade mudar os outros. Deus muda os outros como Deus está a mudar a nós. Ele trabalha com nós, Deus trabalha com os outros também. Mas a nossa motivação tem que ser atos de bondade. E por isso, atos de bondade não são medidos ou medidas, os atos não são medidos pela outra pessoa. São medidos por nós. Pelo que nós somos. Pelo que nós somos. Por exemplo, se uma pessoa é um drogado, tem um vício, o que posso fazer que é o melhor para essa pessoa? É dar a essa pessoa dinheiro para irem comprar mais drogas? Isso é o melhor para essa pessoa? Não. Vem a motivação? Motivação conduz a verdadeiros atos de bondade. E por isso é que eu disse que os atos de bondade não são medidos pela outra pessoa, porque a outra pessoa queria, por exemplo, que lhe dessemos dinheiro. E por isso está a medir a bondade se damos ou não damos dinheiro. Mas o ato de bondade para uma pessoa que esteja drogada ou que queira comprar drogas não é dar dinheiro. O verdadeiro acto de bondade, o que é melhor para essa pessoa.
E por isso os atos de bondade podem ser coisas simples. Abrir a porta para uma pessoa atrás de você. É uma maneira de ser, é uma maneira de pensar. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Queridos irmãos, o amor de Deus começa aqui dentro. É o que temos que mudar aqui dentro. Começa conosco e nós, como aplicamos primeiro à nossa esposa, no meu caso, ou você ser uma senhora, ao seu marido, ao seu esposo, e então daí à nossa família, aos membros da congregação da igreja, é onde o amor de Deus começa. Começa conosco, na nossa motivação e demonstrar isso, manifestar isso primeiro àqueles que estão mais perto de nós. E sim, é difícil, mas precisamos ser bondosos para com os outros, mesmo quando os tratam mal. É difícil, mas precisamos de perguntar o que é o melhor para essa pessoa. E demonstrar uma bondade da maneira ou na área que seja melhor para essa pessoa. Vejam, por exemplo, Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. O amor tem que ser sem ter um show. Não é uma exibição. Não é um show. Diz assim, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sim, precisamos ter um amor fraternal, um amor filial, um amor entre irmãos. Porque esse amor fraternal faz crescer e ajuda a nós a termos o amor de Deus, o amor agape. É um caminho. E por isso nos ajuda a ter atos de bondade. E por isso diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando uma pessoa nos trata mal, preferindo-os em honra, é difícil. É difícil. Principalmente quando essas pessoas estão muito perto de nós. É difícil. Mas é o que nós temos que fazer. Pensar, primeiro, qual é a nossa motivação e precisamos de fazer o que é agradável a Deus, porque, ao fim de contas, é o que é melhor para o outro. Continuando então no versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Quando preferimos os outros, quando praticamos a hospitalidade, estamos a ver, não é os meus desejos, mas é as necessidades dos outros. As necessidades dos outros. Compartilhar as necessidades dos santos, as necessidades dos outros. O que é que os outros necessitam? E por isso demonstras hospitalidade. Não quer dizer que, bem, eu não quero estar a convidá-los à minha casa porque a minha casa não é bonita. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho dinheiro para os alimentar. Não tem nada a ver com isso. Alimentá-los não é necessariamente uma necessidade que nós tenhamos que fazer. Sim, as pessoas têm uma grande dificuldade, ajudar e dar conforme possamos, isso é outra coisa. Mas simplesmente convidar as pessoas para a nossa casa não tem uma necessidade, mas simplesmente dar de comer a eles e de não ter dinheiro por causa disso, não é compartilhar as necessidades. Mas compartilhar as necessidades e praticar a hospitalidade é dar tempo às outras pessoas. É dar tempo a eles. É uma necessidade. É dar carinho a eles. Dar tempo, ouvir o que eles têm.
ser esta hospitalidade. A hospitalidade é estar a ouvir o que eles dizem, dar tempo a eles. Sim, podem vir à minha casa, não vou alimentá-lo, não tenho dinheiro para os alimentar. Um copo de água, uma chávena de chá, ou coisa leve. Mas ter esta hospitalidade. Porquê? Porque estamos a dar tempo a eles. Estamos a dar uma coisa que eles necessitam. Precisam da convivência. Precisam de congregar um com os outros. Isto é muito importante. Depois, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. De volta ao sofrimento por longo termo. Sim, porque estão-nos a perseguir. Por isso diz assim, diz assim, abençoai os que vos perseguem. Ou quando nos tratam mal, ele diz, abençoa-os. E o que é que te apetece? Quando nos tratam mal, apetece exatamente o oposto. Pergunta, o que é o melhor para aquela pessoa? O que é o melhor para aquela pessoa? E temos que fazer essa decisão. Mas diz assim, abençoai os que vos perseguem. Queridos irmãos, às vezes, quando as pessoas nos atacam, queremos defender-nos. E se estamos a defender, temos de ter cuidado. Porque às vezes podemos estar errados. Estamos a defender e nós somos as pessoas que estão erradas. Mas aqui está a falar de pessoas que nos perseguem. Continuando então no versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 16. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Isto é um sentimento, uma empatia, um carinho. Porque quando começamos a entender os outros, começamos a compreender o que é que se passa com os outros, então o problema não seja assim tão grande. Então começamos a dizer, agora compreendo porque é que ele está a reagir assim ou assado. Ou compreendo o que é que ele estava a pensar. Por isso o problema assim não é assim tão grande. Precisamos entender. E por isso, tendo o mesmo sentimento. Porquê? Tentem entender porquê, se é possível, entender porquê que a pessoa está a reagir dessa maneira. E depois continua. Em lugar de seres orgulhosos, condescei com quem é humilde. Precisamos de ser humildes. Existem muitas opiniões em vários assuntos, quando há contendas, e as pessoas não são humildes, estas contendas continuam. Um diz, ele não foi humilde porque não aceitou a minha posição. Então, talvez esta pessoa que está a dizer ou a acusar, ele não foi humilde porque não aceitou a minha... Talvez essa pessoa não seja a pessoa que, de facto, não tenha sido humilde. É preciso ter cuidado com isto, queridos irmãos. Preciso ter muito cuidado. Em lugar de seres orgulhosos, condescei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não penses que a tua opinião é a melhor opinião de todas. Não penses que sabes tudo. Porque a única opinião que é verdade é a opinião de Deus. Essa é a opinião que conta. A minha opinião não conta nada. A minha opinião não conta. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, tem paz com todas as pessoas. É possível? Fizeste a tua parte? Isto é o amor de Deus. É o amor de Deus. Versículo 19. Não vos vingais a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não podemos ter vingança, porque se queremos ter vingança, então tornamos como a outra pessoa. Precisamos de desistir
o desejo de nos vingarmos. Se eu estou a pensar, se eu não me vingar, não há justiça. Queridos irmãos, a justiça pertence à lei, não pertence a nós. Para nós o mandamento é perdoar os outros, para que nós sejamos perdoados. Porque ao fim de contas, como é que sabes se essa pessoa se vai arrepender ou não, ou se arrependeu perante Deus? E como é que sabes se essa pessoa perdoou? Então tu vais querer vingar-te? E ao fim de contas, vingança é uma emoção. E por isso, se Deus perdoou aquela pessoa, e nós quer que as pessoas paguem, porque queres vingança, talvez as pessoas nunca paguem, por se arrependeram. Queridos irmãos, no entanto, por exemplo, se o teu filho rouba, tu vais castigá-lo. Porquê? Porque é o melhor para ele. Mas dás esse castigo na medida correta. É adequado à infração. E nunca o farás, o castigo, de uma maneira que estás irritado ou frustrado ou coisa assim. Não, não fazes isso. Porquê? Porque quando estás frustrado ou estás irritado, a motivação é incorreta. Por isso, qual é o motivo da correção? É amor para o melhor do outro. Por isso, queridos irmãos, este assunto do amor de Deus nos afeta o dia a dia. E por isso temos a oportunidade de praticar o amor de Deus todos os dias. Precisamos de o praticar. Então, continuando, queridos irmãos, vamos de volta a 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Vejamos outro ponto aqui acerca do amor de Deus. O amor é paciente, versículo 4, é benigno, produz atos de bondade. O amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Não é ciumento. Não é invejoso. Precisamos entender que há uma diferença entre cobiçar e inveja. Cobiçar é ter o desejo errado por algo que é do outro. Por exemplo, eu quero o carro dele. E faz-te miserável porque queres o carro dele. Ora, desejar ter um carro como o dele, de uma maneira legal, trabalhando para isso, não há nada errado. Tens um golo, tens o alvo, estás a trabalhar para isso, queres ter um carro como o dele, é outra coisa. Mas ter o carro dele, isso é cobiça. Cobiçar é parte dos 10 mandamentos. Vejamos brevemente em Êxodos capítulo 20, versículo 17. Êxodos 20, capítulo 17. Êxodos 20, versículo 17. Diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Sim, cobiçar é o desejo de ter algo que pertence ao outro. Ora, a inveja, ou arder em ciúmes, é um sentimento de descontentamento ou má vontade, por causa das vantagens ou posses de outra pessoa. É um sentimento de descontentamento ou má vontade por causa do que a outra pessoa tem. E por causa disso, desprezas a pessoa que tem essa vantagem ou que tem isso. Por exemplo, ter inveja por causa do marido que ela tem. Ou ter inveja
do emprego que ele tem, ou ela tem. Vemos que isso é diferente. Inveja é mais do que cobiça. É um desprezo pelo outro que tem coisas. De uma maneira de dizer, é ainda pior, porque conduz a uma coisa pior, pois acabamos por, então, tratar mal essa pessoa. Ou dizer mal dessa pessoa. Digamos assim, não é só cobiçar o que ele tem, mas é diferente. É não gostar dessa pessoa porque essa pessoa tem. Por exemplo, certas pessoas deixaram a igreja, saíram da igreja, porque uma pessoa foi ordenada, por exemplo, como diácono. E acabaram por odiar essa pessoa porque foi ordenada como diácono, enquanto essa pessoa não fez nada mal à outra pessoa. Isso é inveja. É uma má vontade à outra pessoa. Porque ela tem e eu devia ter. Não ele, eu é que devia ter. Eu sou melhor que essa pessoa. Eu é que mereço ter isso ou ter essa posição. Por isso, tenho que fazer algo contra ele ou contra ela por causa do que tem. Ou por causa de onde vive. Ou por causa do carro que guia. Ou porque recebeu a promoção no emprego. Ou porque faz mais dinheiro que eu. É inveja. É inveja. Ele veio aqui com este carro. Isto é inveja. Cuidado. Porque então começamos a maltratar essa pessoa. E diz assim, não ardes em ciúmes. Vejamos então Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Tiago 3. Tiago capítulo 3, versículo 13 a 14. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Pelo contrário, tendes em vosso coração, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. Se temos inveja amargurada no nosso coração, isso não é bom. Inveja te conduz a ter uma amargura e conduz a fazer qualquer coisa por causa dessa amargura. Podes mentir, podes fazer muitas coisas. Por isso, precisamos ter cuidado, não termos no coração inveja amargurada. Vejam também em Provérbios capítulo 14. Provérbios 14. Provérbios 14. Versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Fazem os ossos podres. Afetam a tua saúde. Arder em ciúmes não é bom. O amor agape de Deus não arde em ciúmes, porque olha para o que é o melhor para o outro. Se tens inveja ou ciúmes, o que é que precisas de fazer para venceres isso? Primeiro, para de te comparar com outra pessoa. Precisas de estar grato a Deus pelo que tu tens. Para de comparar a outra pessoa. Não. A pessoa tem isto, eu tenho isto. O que é melhor para a outra pessoa? Para de comparar. Segundo, aprende a apreciar as coisas práticas
físicas, temporárias, que tens agora. Aprende a apreciar. Aprende a dar graças a Deus pelo que tens. Apreciamos os nossos filhos, por exemplo, ou as nossas filhas. Apreciamos as bênçãos que temos. Dizemos a eles que os apreciamos. Ou perdemos essas oportunidades, porque depois, mais tarde, eles cresceram, saíram de casa e essas oportunidades foram-se. Da mesma maneira, talvez tenhamos certas oportunidades de dizer certas coisas, mas certas oportunidades de fazer certas coisas quando eles são pequenos só aparecem uma vez, quando eles são pequenos. E em terceiro lugar, precisamos ter alegria, precisamos nos regozijar nas bênçãos dos outros. Precisamos ter alegria por causa dos outros. Por isso, se temos inveja, precisamos de parar, como eu disse, de comparar com os outros. Precisamos de apreciar o que temos e precisamos de nos alegrar com o que os outros têm. E é uma coisa que precisamos de pedir a Deus para nos dar. Uma ajuda dele para nos dar esta atitude ou esta capacidade. Então, queridos irmãos, o que é que aprendemos hoje? Sim, queridos irmãos, precisamos de profecias, precisamos das doutrinas de Deus, precisamos das profecias porque apontam, nos guiam para Deus. As doutrinas de Deus porque nos dizem o que Deus quer que nós façamos. E por isso temos que as praticar. Precisamos da lei de Deus, sim. Por exemplo, precisamos do sábado, porque se quebramos o sábado, quebramos o nosso relacionamento com Deus. Queridos irmãos, se quebramos as doutrinas, os ensinamentos de Jesus Cristo, então estamos a quebrar o relacionamento com Jesus Cristo, porque Ele nos deu um ensinamento e nós não estamos a seguir o ensinamento dele, estamos a quebrar esse relacionamento. E por isso estamos a quebrar o relacionamento com Deus e por isso não temos o amor de Deus, o amor agape de Deus. Queridos irmãos, Cristo é o fim da lei, como leem em Romanos 10, capítulo 4. Isto é, Cristo é o alvo, é o golo da lei. É para nós ficarmos como Ele. Cristo é o golo da lei. A lei tem um golo. Para quê? Para nós sermos como Cristo. Ele é o fim da lei, é o golo, é o alvo. Para nós ficarmos como Cristo é. Mas, por outro lado, queridos irmãos, é possível obedecer às leis de Deus e não seres como Cristo é. Por exemplo, há certos ateístas, pessoas que não acreditam em Deus e que nunca roubaram ou nunca mataram. E por isso é que Jesus Cristo disse aos fariseus, e disse, Mateus 5, 17 a 20, disse: a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus. Porque eles obedeceram. Mas precisamos de exceder. É uma coisa adicional, exceder. O exemplo de Jesus Cristo, o testemunho dele, é o que nós devemos de imitar. Por isso, voltamos e repetimos hoje, no sermão de hoje, o ponto acerca de qual é a nossa motivação. A motivação é uma motivação de o que é o melhor para os outros. É uma questão de sacrificar a nós próprios por longo termo para termos esta paciência pelos outros. É uma situação de termos o amor com atos de bondade, embora os outros nos tratem mal. E não estamos a arder em ciúmes porque queremos o bem dos outros, porque queremos o melhor deles. Queridos irmãos, espero que agora estejam a entender um pouco melhor o que é o verdadeiro amor de Deus. É obedecer à lei e exceder essa obediência com o desejo do que é o melhor para os outros, com a motivação de que é o melhor para os outros. Porque essa é a nossa motivação, esse é o nosso desejo sincero do coração. E precisamos pedir a Deus diariamente
que o Espírito Santo de Deus seja derramado nos nossos corações com esse amor de Deus. Queridos irmãos, este é o assunto talvez mais importante na Igreja de Deus, entre os irmãos e as irmãs, em todas as congregações da Igreja de Deus, porque é o que Deus é, porque estamos a falar de imitar, ouvirmos a ter o próprio caráter de Deus, o próprio caráter de Cristo, porque Deus é amor, e o amor de Deus, é o alvo que devemos ter na nossa vida. Até a próxima, queridos irmãos.